Bom, pessoal, esse que vos fala é Paulo Antunes, gerente administrativo da Contabilidade Canaã. O objetivo desse vídeo é estar passando a todos os clientes da Contabilidade Canaã todas as mudanças que ocorreram aí a partir de 1º de janeiro de 2016. Bem, quais foram as principais mudanças? Além dessas mudanças que eu estou passando aqui, pessoal, ocorreram outras, mas de impacto direto no dia a dia dos clientes são essas. A primeira, a emenda constitucional 87 de 2015. Estaremos falando logo mais adiante sobre cada uma delas. Produtos que deixaram de ser retidos, submetidos à substituição tributária e passaram a ser tributados no estado de Goiás. Temos a implantação do SEST, DSTDA e a atualização do Código Tributário do Tocantins. Bem, a emenda constitucional do convênio do ICMS 93 de 2015, também chamado de DIFAL ou ICMS de partilha, onde ela faz a divisão entre o ICMS questão de origem e destino. Bem, a emenda constitucional, quais são as principais características? Primeiro, o que é a emenda constitucional 87 de 2015? Bem, ela altera a sistemática de cobrança do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outro estado. Bem, portanto, a emenda constitucional não abrange apenas o comércio eletrônico, o e-commerce. Mas o que muda com a emenda constitucional? Nessa operação em prestações, o ICMS era devido integralmente ao estado de origem. Por exemplo, quando você comprava aí por exemplo, de São Paulo pela internet, um aparelho eletrônico, esse ICMS devido dessa operação ficava 100% no destino, na origem, lá em São Paulo. Agora, com a emenda constitucional, esse ICMS ele vai ser partilhado, teremos um cronograma especificando, iremos falar logo mais, partilhado entre os estados, até chegar a um ponto em que o ICMS ficará 100% com o estado de destino. O estado de origem terá direito ao imposto correspondente à alíquota interestadual e o estado de destino terá direito ao imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. Como assim? Bem, quem tem a obrigação de estar pagando esse imposto, pessoal? Olha, quem tem a obrigação de recolher o diferencial da alíquota das operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final. Vamos analisar. Se o destinatário for contribuinte, a grosso modo dizendo tem inscrição estadual, o destinatário deverá recolher. Se o destinatário for não contribuinte, a grosso modo, não tendo inscrição estadual, o remetente é que deve recolher o imposto devido. Por exemplo, se eu sou pessoa jurídica contribuinte do estado de Goiás, emito uma nota fiscal para não contribuinte do estado do Tocantins, quem deve pagar esse imposto? Quem emitiu a nota ou quem comprou a mercadoria? Será quem emitiu, pessoal. Agora, se eu sou contribuinte do estado de Goiás e emito uma nota fiscal para uma pessoa qual seja contribuinte, o destinatário ele é contribuinte. Se o destinatário for contribuinte do ICMS, o destinatário que deverá recolher. Esse quadro aqui está nos explicando detalhadamente esta questão. Aqui nós temos o cronograma. Isso era para ter iniciado em 2015. Só que devido a alguns princípios, questão da anterioridade, da noventena, questão da legislação, passou a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2016. Agora, 1º de janeiro de 2016, sobre o valor devido do ICMS apurado, do DIFAL, 60% fica para o F de origem e 40% para o F de destino. Temos o cronograma. A partir de 2019, ficará 100% desse ICMS para o F de destino, para o estado de destino. Bem, o ICMS de FAO, emenda constitucional,
realmente vai trazer um pouco de dor de cabeça. Ainda mais esse mês de janeiro, porque é uma novidade ao qual ainda tem muita coisa que precisa ser explicada e ela já está valendo, já está aí, já faz parte da nossa realidade. Se você emitiu uma nota fiscal para não contribuinte para o estado, por exemplo, do Tocantins, e você não recolher esse imposto, que é devido à parte do Tocantins, lá na barreira eles não vão deixar você passar com a mercadoria, ok? Bem, fórmula de cálculo do DIFAL, do diferencial de alíquota interestadual. Como que vai ser feito esse cálculo desse imposto? Bem, vamos lá com calma, né? Se eu vendo de Goiás para o Tocantins, eu tenho que analisar algumas coisas. Primeiro, qual que é a alíquota interestadual entre Goiás e Tocantins? A alíquota interestadual é 12%. A alíquota interna do estado do Tocantins, ela passou de 17 para 18. O Código Tributário do estado do Tocantins passou aí por uma atualização e uma das novidades que trouxe foi a majoração da alíquota, que ela passou de 17 para 18%. Então, como nós fazemos o cálculo? A base de cálculo, a origem, você vai pegar o valor da nota, a mercadoria sendo tributada ou retida, multiplicar pela alíquota interestadual, 120. Vamos dizer que o total seja 1.000. E a base de cálculo de destino, o valor total da nota fiscal, R$1.000, vezes 18 é igual a 180. A questão da base de cálculo tem algumas divergências aí, mas vamos considerar sendo o valor total da operação. Concluindo-se que o diferencial de alíquota será o débito 180, o crédito 120, 180 menos 120, R$60. Conclui-se que 18 menos 12, 6%. 6% vezes 1.000 daria o valor do diferencial. Aí agora nós temos que fazer a partilha, pessoal. Quando for fazer o cálculo do diferencial, deve ser analisado a questão do protege. Em alguns programas você irá ver FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. É a mesma questão do protege. Você vai ter que analisar se no estado de destino essa mercadoria ela tem o benefício do protege. Caso essa mercadoria tenha o benefício do protege, deverá ser recolhido além dos 6% mais 2% para o protege em guia própria à parte, um GNRE. Bem, então quando vamos fazer a partilha? Para o estado de Goiás será 60% desse valor, que dá 60% de 60, R$36. Ou dos 6%, 3,6%. Para o Tocantins, 40% do valor, conclui-se R$24, ou 2,4%. Agora, como que eu vou fazer esse recolhimento? Veja bem, se você não possui inscrição estadual de substituto tributário, no estado de destino, esse recolhimento deverá ser feito por operação. Então, como todos os clientes estão se adaptando, se adequando, e basicamente nenhum ainda possui essa inscrição, esse cálculo será feito por operação. Vamos lá analisar também uma questão, que nós temos empresas que são lucro presumido, lucro real, simples nacional. Bem, as empresas lucro real e lucro presumido, a parte do ICMS de destino deverá ser feito na guia da GNRE. Logo mais à frente nós teremos um link da GNRE e um link sobre orientações, como emitir a GNRE. Deverá ser feito nessa guia da GNRE, anexado a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, nós vamos ver que sofreu algumas alterações, e nas informações complementares deverá aparecer o valor do ICMS e essa divisão para o estado de origem e para o estado de destino. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão recolher apenas o ICMS do estado de destino, tá ok? Não esquecendo que as empresas que são lucro presumido e lucro real, a parte do Goiás de origem será recolhida pela operação. O mesmo, pessoal,
acontece para a questão se for Tocantins para Goiás. Tocantins para o Goiás, que nós vamos ver agora, a única diferença é que a alíquota interna do estado de Goiás ela é 17% e não 18%, como no estado do Tocantins. Então, fazendo o cálculo, 17 menos 12, 5, R$50. Desses 50, 60% vai para o estado de origem e 40% vai para o estado de destino. Aqui no caso é o inverso, né? Preenchimento da nota fiscal eletrônica. No preenchimento, voltando aqui, no ICMS, na parte do Goiás, na Cefaz, está que a GNRE ainda não está adaptada. Então, a parte que é do Goiás, quando for para emitir, deverá ser emitido um DARI no lugar da GNRE. Peço a todos os clientes que acessem o site da Contabilidade Canaã. Lá tem todas as informações necessárias para tirar as suas dúvidas. Sobre a nota fiscal eletrônica, foi aumentado alguns campos, né? Aí nós temos a nota técnica 3 de 2015, a qual ela trouxe algumas alterações em relação à nota fiscal eletrônica. Foi ampliado alguns campos, por exemplo, lá no campo de produto, tributo, tem essa abinha 9, ICMS, operações intraestaduais, em que você irá ter que colocar todas essas informações. As informações terão que sair no XML e nas informações complementares, esses valores também devem ser destacados, pessoal. Não se esqueçam que a guia deve acompanhar a nota fiscal eletrônica. Orientamos também aos clientes que todas essas guias, que seja emitida uma cópia dessas guias, anexada a uma cópia da nota fiscal eletrônica, seja enviado para a contabilidade, pelo menos esse início, até tudo se resolver de como vai ficar todas essas mudanças. Vamos lá, algumas perguntas e respostas. Por exemplo, o optante pelo Simples Nacional também deve recolher o ICMS devido pelo diferencial de alíquota quando da operação ou prestação interestadual com o consumidor final não contribuinte do ICMS? Sim, pessoal. A empresa optante do Simples Nacional, o cálculo é o mesmo, tá ok? O cálculo é o mesmo. A única diferença é que não vai recolher o ICMS da origem, mas o ICMS para o estado de destino, esse deve ser recolhido. Essa legislação, a base está no convênio do ICMS 93 de 2015. A pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS tem responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota na operação ou prestação interestadual. Pessoal, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota quando da operação ou prestação interestadual com o consumidor final não contribuinte do ICMS recai sobre o remetente da mercadoria, pessoal, ou sobre o prestador de serviço. Olha bem, esse cálculo não é feito apenas sobre mercadoria, deverá ser feito sobre mercadoria e também prestação de serviço. Peço aos clientes que qualquer dúvida entre em contato com a contabilidade. No caso, esses não efetuem retenção do imposto, o destinatário será considerado solidário, nos termos do dispositivo do artigo 45 da Lei 11.651 de 91. Bem, qual é o prazo para o pagamento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota quando da operação ou prestação interestadual com o consumidor final não contribuinte? Se não houver a inscrição de substituto tributário, o vencimento será a saída da operação, a realização da operação. Olha bem, o recolhimento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota, quando da operação ou prestação interestadual com o consumidor final, não contribuinte do ICMS, deve ser efetuado por ocasião da saída do bem ou no início da prestação de serviço, ou seja, na emissão da nota fiscal eletrônica. Caso você tenha a inscrição, você pode recolher esse imposto no mês subsequente. Bem,
O prazo para o pagamento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota, quando da operação ou prestação interestadual com o consumidor final, não contribuinte do ICMS, caso a mercadoria seja sujeita ao regime de substituição tributária. É a mesma questão, pessoal, tá bom? Se tiver o ICMS, a inscrição do substituto tributário no estado de destino, poderá ser recolhido no mês posterior. Se não, deverá ser recolhido na operação, tá ok? Eu creio que até agora foram uma quantidade boa de informação. Realmente não são poucas as informações, mas o empresário ele vai ter que tirar um tempo para se adequar, analisar a questão dos preços, como que ele vai interagir, como que ele vai fazer com essas questões todas. Bem, qual documento de arrecadação deve ser utilizado para pagamento do ICMS devido pelo diferencial de alíquota quando da operação ou prestação interestadual com consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em Goiás? Bem, pessoal, o recolhimento do ICMS diferencial de alíquota deve ser efetuado por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Só que a GNRE é o documento de arrecadação das receitas estaduais, ou também o DARE, né? GNRE ou o DARE, conforme dispuser a legislação própria do estado de destino. Só que nós temos um problema que o estado de Goiás, a GNRE ainda está se adaptando, passando por algumas alterações. Se entrar lá no site da Cefaz, verá a informação deles que estão orientando para emitir o DARE. Lá tem todas as instruções, aonde você vai passo a passo. A questão dos códigos. Nós temos basicamente dois códigos quando for emitir a GNRE. Temos por operação e por apuração. Por operação, pessoal, é por nota. Por apuração é caso tenha inscrição de substituto tributário. O que é inscrição de substituto tributário? É quando, por exemplo, a empresa que é localizada no estado do Tocantins, ela tem inscrição estadual do estado do Tocantins e ela solicita uma inscrição também no estado de Goiás. Essa inscrição no estado de Goiás é considerada uma inscrição como substituto tributário. Bem, todas essas informações, pessoal, vai ser informado, passado para a contabilidade, e a contabilidade irá passar todas essas informações para a Receita Federal e o Estado de Goiás por meio do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, a escrituração fiscal digital nos seus campos devidos. Então, por isso é aconselhável que os clientes façam os cálculos sem dúvida e recolham o imposto devido, porque essas informações serão passadas, tá ok? E posteriormente estarão sujeitas à fiscalização. O contribuinte goiano que realizar venda para não contribuinte de outro UF deve recolher a parcela de diferencial de alíquota devida a Goiás a cada operação ou pode efetuar um recolhimento no período mensal. É a mesma questão, pessoal. Para recolher no mês subsequente, deverá ter a inscrição de substituto tributário. Bem, agora o diferencial de alíquota deve ser recolhido somente quando da realização de venda à distância, pela internet ou telemarketing? Não, pessoal. Infelizmente, não. Essas alterações, pessoal, não são estaduais, são alterações a nível nacional. Isso está ocorrendo em todo o país. O diferencial de alíquota deve ser recolhido somente quando da realização de venda à pessoa física domiciliada em outro UF. Também não, pessoal. Tá ok? Por exemplo, hospitais, clínicas, escolas, gráficas e construtoras são exemplo de empresas ao qual são pessoas jurídicas, mas não são contribuintes do ICMS. Construtora é um exemplo de empresa ao qual possui inscrição estadual, mas nem sempre é considerado como contribuinte do ICMS. Se for uma venda entre pessoas jurídicas, contribuinte do Estado, contribuintes, não haverá a existência
deste cálculo. Pode ser emitido cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica modelo 65 na venda para consumidor não contribuinte do ICMS de outro UF? Não, pessoal. Deve ser emitido a nota fiscal eletrônica modelo 55. Você não vai emitir o cupom e logo após emitir uma nota fiscal referente ao cupom. Deverá emitir diretamente a nota fiscal modelo 55. Ok? As operações que se trata do convênio de ICMS 93 de 2015 devem ser acobertadas por nota fiscal eletrônica, modelo 55, ao qual deve conter as informações previstas no ajuste CNF 7 de 2005, cláusula 3ª. Ok? A do convênio 93 de 2015, com redação dada pelo convênio do ICMS 152 de 2015. Nas informações complementares, deve aparecer todos os detalhes da partilha. Aqui temos aqui os links para o cálculo da GNRE e também explicações sobre cada um dos campos da GNRE. Contabilidade Canaã, pessoal. Produtos que deixaram a substituição tributária, que é o nosso próximo tópico. O que é isso, pessoal? Quando você comprava mercadoria, por exemplo, tinta, na compra estava incluso o valor do ICMS, que era, no caso, a explicação do ICMS substituição tributária. Aí, quando você vendia essa mercadoria, você não iria recolher novamente o ICMS, porque você havia recolhido esse ICMS na compra. E já agora essas mercadorias estão saindo do sistema de substituição tributária e estão indo para o regime normal, tributação normal 17%. Ou conclui-se que você irá pagar esse ICMS na saída. Com essas mudanças, pessoal, por exemplo, aqui nós temos aqui alguns produtos que deixaram de ser retidos e passaram a ser tributados no estado de Goiás a partir de 1º de janeiro de 2016. Temos aqui o NCM e a descrição. Deve-se analisar o NCM e a descrição. Por isso que a gente sempre orienta aos clientes: dê valor ao NCM, nomenclatura comum do Mercosul, porque o NCM ele afeta todos os impostos indiretos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tá ok? A legislação ela trata com NCM para fazer qualquer alteração. Temos aqui alguns produtos. O ramo de material de construção foi o que mais foi afetado. Temos aqui o link sobre todas essas alterações. Pode entrar lá no site da Contabilidade Canaã, que você irá encontrar lá toda a relação de todos os produtos que houveram essa mudança. Mas esses produtos que mudaram, pessoal, quais serão os procedimentos que vocês terão que tomar? Primeiro passo: mudar no cadastro de mercadoria a tributação, onde você vai pegar esses produtos, passar eles de substituição tributária, vai alterar o CST, vai alterar a questão do CFOP e passar para a tributação normal, alíquota 17%. Vocês terão que fazer o levantamento do estoque dessas mercadorias. Nessa passagem de ano, deverá ser feito dois balanços, pessoal, 2 inventários. O primeiro inventário será das mercadorias que passaram do ano de 2015 para o ano de 2016. O segundo inventário será os produtos ao qual vocês têm na prateleira que passou do ano de 2015 para 2016, que mudou a tributação. O estoque deve ser enviado para a contabilidade no formato Excel, pessoal, porque nós temos que pegar esse inventário, importar para o nosso sistema, colocar ele no formato TXT, para posteriormente nós estarmos fazendo o fechamento, imprimir o livro, pegar a assinatura de vocês e autenticar esse livro. Nós temos, depois que ele chega às nossas mãos, ainda tem uma caminhada longa para o processo ser finalizado. Por que desse estoque, pessoal? Para a gente poder recuperar parte desse ICMS. Porque quando você comprou essa mercadoria, ela era substituição tributária.
Quando você vendia ela, antes de 2016, você não pagava o ICMS na saída. E agora em 2016, você vai pagar ele ele passou a tributação normal, então você vai pagar ele na saída e não na compra. Então, quando você comprou essa mercadoria, você pagou o ICMS. E agora, quando você vender ela, se você não alterar no seu cadastro, você vai pagar novamente, pessoal. Então, para isso, nós temos que ler esse estoque para a gente poder fazer o cálculo ele não foi liberado pelo Estado, para a gente estar recuperando parte desse ICMS. Contabilidade Canaã, desde 1986, contabilizando o sucesso da sua empresa. Próximo tópico, pessoal. Código Especificador da Substituição Tributária, SEST. Pessoal, o SEST ele é composto por 7 dígitos. Ele também está tendo algumas divergências aí. FENACON, CRC, Conselho Federal de Contabilidade, eles estão aí brigando com isso aí, porque o SEST é como se fosse um novo NCM. O NCM possui 8 dígitos, o SEST possui 7 dígitos, ao qual o primeiro e o segundo corresponde ao segmento da mercadoria ou bem, o terceiro ao quinto corresponde ao item de segmento de mercadorias ou bem, e o sexto e o sétimo corresponde à especificação do item. Na realidade, estão tentando implantar em todos os estados a nível nacional algumas mercadorias que serão sujeitas à substituição tributária. Segue abaixo um link com a relação de todas essas mercadorias. Agora, o SEST, pessoal, ele foi prorrogado para 1º de abril. Aqui também a importância de ter-se o NCM correto, que você tendo o NCM correto, é bem provável que o pessoal da automação comercial vai liberar uma atualização, onde ele vai criar um novo campo, uma nova coluna lá no cadastro de produto com essa relação, porque o SEST é relacionado com o NCM. Caso os seus NCM não estejam corretos, você terá que corrigir na época e fazer isso à mão. Bem, foi publicado no Diário Oficial, 7 de dezembro de 2015, essa prorrogação, ok, pessoal? Que era para ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2016. Pelo menos uma coisa eles prorrogaram, porque eles fizeram muitas mudanças. Nós estamos passando aqui apenas as mudanças que afetam os clientes de forma direta. Além dessas mudanças, nós temos mais diversas. Pode-se dizer que mudou quase tudo. Surgimento de novas obrigações acessórias, o serviço realmente aumentou. O preenchimento do SEST ele será obrigatório, pessoal. Na hora que você for emitir a nota fiscal eletrônica, se não tiver o SEST, ele vai barrar, vai dar divergência. A nota fiscal eletrônica ela já está fazendo várias conferências, várias validações, pessoal. Por exemplo, eu vou emitir uma nota e a empresa qual o produtor de destino possui inscrição estadual. No ato do cadastro, eu não coloquei essa inscrição estadual. Ele vai estar barrando nisso aí. NCM inválido. A partir de abril, eu creio também que já estará barrando também em relação, pode dar lida lá no site da nota fiscal eletrônica, as notas técnicas 1, 2 e 3, que saiu de 2015. Contabilidade Canaã, sua empresa em boas mãos. A próxima alteração desta TDA, que é apenas para as empresas optantes do Simples Nacional. Essa obrigação o que, pessoal? Todos esses recolhimentos de diferencial de alíquota, diferencial, complementação de alíquota, que é feito, por exemplo, Tocantins, onde as empresas do Tocantins compram de outros estados, é feito um cálculo, diferença complementar, o ICMS complementar, esses diferencial de alíquota que ficou feito em relação a quando se compra mercadoria para uso, para ativo imobilizado, um bem durável da empresa, todas essas informações terão que ser passadas para a Receita por esta declaração. Por isso que eu estou pedindo a todos os clientes que nos mande uma cópia da nota fiscal eletrônica emitida e a nota da guia emitida, para a gente estar organizando, se adaptando, adequando a essas mudanças. Bem, pessoal,
A princípio, são essas as informações. Gostamos de dizer que estamos à disposição de todos os clientes e pedimos a todos os clientes que sempre dê uma olhada no site da Contabilidade Canaã, porque as mudanças ocorrem muito rápido. E todas as alterações são postadas no site da Contabilidade Canaã, são colocadas também no Facebook. Então estejam acompanhando as mudanças, acompanhando tanto no site como no Facebook. E estamos à disposição dos clientes na Contabilidade Canaã. Caso tenham alguma dúvida, bastam entrar em contato. Muito obrigado, pessoal.